ver se está ao vivo. Eu ponho uma mensagem aqui, né? A gente vai esperar um pouquinho. Tem um comentário, tá vendo? Eu fiz, tem 0 pessoas até agora. É isso aí. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, irmão que você que entrou agora. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso encontro. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Nós temos uma visita hoje muito legal. Nosso irmão Ilmair, meu amigo Ilmair, está aqui em casa. Boa tarde, DG. Seja bem-vinda. Boa tarde, Darcy. Tá tudo bem comigo, com você? Tudo bem? Um abraço para sua esposa Adelaide. DG, um abraço para você e para sua família. Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar daqui a pouco. Nós temos 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, né, de vídeo, arredondando as coisas. Então, nós vamos hoje fazer um sorteio, fechar aquela promoção que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma quê? Como é que chama? Em prol da casa, né? Em prol das obras lá, da construção da nossa sede. O Ilmair veio aqui e vai nos ajudar com... o som tá saindo bom, né? Tá tudo legal. Nós vamos fazer sorteio de 2 rifas, né? A rifa de uma furadeira, não é isso? Isso. E também uma da artista plástica Marília, um quadro belíssimo, né? Então, Que também será sorteado. e hoje nós vamos fazer isso, daqui a pouco. Assim que nós fizermos a oração, assim que nós sentirmos que já podemos começar o nosso encontro. Nós já temos 2 minutos e meio de online. Cláudia, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vinda, um abraço para você, para sua família. Daqui a pouco nós começamos, tá, Cláudia? Nós vamos começar primeiro fazendo uma oração, só esperando um tempo para as pessoas entrarem. Daqui a pouco nós vamos firmar nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus, já estamos iniciando, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E eu, Renato, com muita alegria, recebo o nosso irmão Ilmair, o meu amigo pessoal Ilmair, que está aqui na nossa residência, no meu lar, na nossa casa, para ajudar, né? Nos ajudar, colaborar e sortear também conosco uma rifa, 2 rifas. Que as energias superiores possam estar presentes, nos iluminando o coração, nos trazendo equilíbrio, paz, harmonia, sintonia com os planos superiores e que todas essas boas energias cheguem até nossos lares, que nós possamos abrir, né, sintonia com a espiritualidade superior, para que a espiritualidade superior possa nos abençoar a todos nós que aqui estamos, que assim seja. Marcelina, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? A paz do Senhor para você, Marcelinho. Obrigado, Cláudia. Amém, que assim seja. Bom, o Ilmair estava na dúvida se fazia o sorteio no início ou no final da reunião, porque no meio não tem como a gente parar, né? Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o sorteio agora? Podemos E fazer no agora. final da reunião a gente fala os nomes, Sim, né? eu também queria agradecer a doação da artista plástica Marília, que nos contemplou aí com um belo quadro, né? Ele é todo de vidro, muito bom.
e a todos vocês que colaboraram com essa campanha para a nossa obra da nossa casa, que já está em fase de terminar. É, muitos colaboraram também divulgando e também passando essas rifas para muitas pessoas, como o irmão Gladstone e o irmão Fernando Antônio, que junto conosco, né, divulgou essa rifa. E a todos aqueles que colaboraram também, ajudando a nossa obra da casa. A todos, muito obrigado. Vamos passar então para o sorteio, né? Vamos primeiro sortear antes de começar a nossa reunião. A primeira Esse é da artista plástica Marília, né? cartela tá fechada aqui, tá vendo? Ó, vocês vão notar que tá fechada aqui, ó. E nós vamos abrir agora, né? Para fazer o primeiro sorteio. É de um retrato, de um quadro, né? Um quadro. Da artista plástica Marília. Marília. Então, peraí, só um Um minutinho. belíssimo quadro. Vamos ver se a gente consegue abrir isso aqui. Na frente de todos, ó. Talvez até como não consiga, né? É, aqui, ó. Eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui. Né? E aí, puxei. Sueli, Kátia, From, boa tarde para vocês. O nome O sorteado, nome sorteado como foi vocês podem ver aí, é Graziella, né? Graziella. É isso mesmo? É, tem Graziella aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Procura Graziella. É Graziella, sim. É, você que está com óculos. Ah, ele tá sem óculos, gente. Olha pra você ver. Graziella. Marta Colares. A Marta ganhou. Aqui, ó, Graziella. Sim, Marta Colares. Chega até Aqui, lá ó. para que o pessoal identifique, né? Cadê? Graziella Marta Colares. Certo? Então, tá resolvido essa primeira parte. Sim. A segunda parte são Vamos as passar agora. rifas que estão aqui vendidas, né? E nós Na vamos realidade, esse sorteio é de uma parafusadeira. parafusadeiro. Então nós vamos pegar um saquinho que eu passei para a mão do Imaí. Você passou e eu vou pegar. Um momento. Nós vamos colocar esses números aqui num saquinho e nós vamos sortear, né? Então, ó, antes dele voltar, então eu tenho que cumprimentar Marilene que chegou. Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Sueli. E boa tarde, Kátia From. Um abraço para vocês. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. E aqui, ó, eu tô fazendo assim, certo? Arranjei um saquinho, vou. Ele vai misturar, misturar, misturar. Nós vamos, como é que chama? Descolar um do outro aqui, ó. Você vai balançando aí, vai. Aham. Vai balançando aí. Enquanto a gente vai cumprimentando as pessoas. Marta, então, chegou. Marilene, um abraço para você, pro João, pro Matheus. A Kátia, um abraço pro Rogério. A Mônica, um abraço para você e para sua família. A Sueli, um abraço para você e para sua família. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nessa tarde. Que nós tenhamos o equilíbrio necessário. O tema da nossa tarde é o poder do pensamento e vida. E nós trouxemos alguns exemplos. Eu não sei se quanto tempo que vamos demorar a conversar. Eu sinto aqui dentro que o nosso encontro vai demorar um pouquinho mais hoje, porque eu trouxe boas informações. Se Deus quiser, nós podemos, como é que fala? Poderemos abraçar o nosso assunto com muita tranquilidade. Então aqui, ó, eu estou aqui, certo? Foi mexido aqui. Eu vou enfiar minha mão aqui e vou tirar do meio um papelzinho. Aqui, ó. Estou pegando umzinho. Tem um aqui com clips que não vai ser sorteado, porque está com clips, dois com clips. Pode ser com clips? Pode tirar o clipe também. Ah, então tá. Ó, separei com clips, sem clips, com clips e sem clips. Então tá aqui. Pronto, achei. Maria de Lourdes Carvalho. A Isabel Carvalho foi o vendedor número 62. Rifa do bem. Mostra lá. Aqui, ó. Maria de Lourdes Carvalho. Isabel Carvalho, número 62, tá bom? E esse aqui foi o ganhador da rifa, da furadeira.
Nós agradecemos e agora nós vamos começar o nosso encontro. Antes disso, agradecer ao Renato ter disponibilizado aí um tempinho da live, né? E o prazer de tê-lo na minha casa, né? Obrigado. E Eu obrigado a agradeço. todos vocês que participaram disso aí para a nossa obra. Muito obrigado. Obrigado, te agradeço. Você quer sentar ali? Eu não estou te mandando embora daqui, Não, não. à Só você vontade. sentar ali, porque À vontade. É que eu vou se dar licença. você pôr a perna em cima do pompom aqui, que fica. Então, meus irmãos, eu vou começar, né, cumprida a nossa tarefa, eu vou começar falando sobre quinta-feira. Quinta-feira eu tive a oportunidade de acordar muito cedo, 5 horas da manhã, quando eu tive em mãos um vídeo do Ariano Suassuna, em que o entrevistador pergunta ao Ariano Suassuna se ele acreditava em Deus, né? Então, o Ariano Suassuna responde ao entrevistador que sim, ele acredita em Deus, acreditava em Deus. Ele faleceu em 2014, o Ariano Suassuna. Ele acreditava em Deus e se ele não acreditasse em Deus, ele termina: se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Mas no meio, né? No meio do encontro, ele cita um poema do Leandro Gomes de Barros. Eu não sei se vocês gostam de poema, eu gosto de poemas. Então, esse poema, eu gostei do poema, e um poema gruda, né? Então tem certas partes que um poema gruda na mente da gente, e ele fez esse poema no meio da entrevista, falando assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito. Quase não dorme, quase não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É um poema de autoria de Leandro Gomes de Barros. Então eu achei bonito, né? E falei assim: quem é esse Leandro Gomes de Barros? E Leandro Gomes de Barros foi um poeta que faleceu, desencarnou em 1918. 1918. Então, é, 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 achei essa frase, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto, de uma profundidade, né, enorme. E o que aconteceu? A nossa irmã Fabiola, que acabou de chegar, boa tarde, Fabiola, né? Seja bem-vinda. A Fabiola me mandou um texto de um livro, né? Às 9 horas, 8 horas da manhã, ela mandou um texto para mim de um livro sobre o Evangelho, de um livro, capítulo 2 do livro Família. Eu falei assim: eu vou pegar esse, eu gostei do texto que ela mandou. Eu falei assim: olha, livro Família, eu tenho esse livro Família, né? Livro Família. E quando eu fui pesquisar o livro, alguém me sugeriu assim: folheia o livro. Eu folhei o livro, lá no capítulo 20, né? Cadê? Capítulo 20. Não, não é no capítulo 20, não. Pera aí. No capítulo 10. Tem um título chamado Cantoria de Criança, do Leandro de Barros Filho. Leandro Gomes de Barros. Eu falei: nossa, coincidência, né? Coincidência, eu acabo de ouvir um poema do, do Leandro vivo e acabo de ler um poema do Leandro desencarnado no mesmo horário, né? No poema estava dizendo assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá. O Espiritismo explica, enquanto eu estava ouvindo sobre isso, sabe? O Espiritismo explica. Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? O Espiritismo explica, né? Através da lei da reencarnação. Perguntaria também como que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito, porque foi o quê? Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? E eu falei: está lá no livro dos Espíritos, na pergunta número 1, em sequência às outras perguntas.
Aí ele falou assim, por que que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Eu olhei e falei, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu falei, nossa, que poema lindo, né? É um poema que o Espiritismo explica. E nesse texto do livro, o Leandro Gomes de Barros, desencarnado, fala: tudo se responde pela reencarnação. Então, esse livro é de 1900 e... Deixa eu ver aqui. Como é que são as coisas? Esse livro é de 1981. Então, em 1981, o Leandro vem e fala todo aquele poema que eu disse, que eu falei, que eu cantei. Ele se responde através da reencarnação. É interessante você pensar como que uma resposta chega para a gente assim de uma hora para outra e nós não imaginamos, né, que a espiritualidade está atrás de nós, nos mostrando os caminhos, né, e que ela nos influencia o tempo todo. Ela nos mostra o tempo todo, o caminho todo, né, através de poemas, de contos, de histórias ou de textos, escolha o que você quiser, ela chega até nós através da escrita, né? Como chegou a mim através da escrita. E como nós estamos conversando aqui de poemas, vocês sabem que no tempo de Jesus você não tinha poema, né? Não tinha, aliás, não tinha escrita, né? As pessoas não tinham gravadores, as pessoas não tinham áudios. Se alguém quisesse escrever alguma coisa, o papel era caríssimo, né? Só era reservado para aqueles que tivessem certo poder aquisitivo para comprar uma folha de papel. Mesmo eles escreviam em peles de animais, né? Ninguém iria comprar um papel se não soubesse escrever. Então a primeira questão é: eu compro um papel se eu souber escrever e se eu tiver dinheiro, né? E os escribas faziam isso. Mas então o que acontece? Por que as pessoas ouviam o ensinamento, né? As pessoas ouviam o ensinamento de Jesus, tinham mais facilidade em decorar esse ensinamento. Porque como não se escrevia, eles decoravam, né? E como que eles poderiam decorar os ensinamentos de Jesus? Porque Jesus falava de um modo muito especial. No Evangelho de Mateus, nós temos uma ideia falando o seguinte, que Jesus, na hora que subiu ao monte, fez o Sermão da Montanha. No Evangelho de Lucas, diz que na hora que Jesus desceu o monte, ele falou o Sermão da Montanha. Então, muito provavelmente, Jesus repetia os ensinamentos, né, para que as pessoas fixassem também os ensinamentos. E a melhor coisa do mundo para você fixar, né, um ensinamento é se ele vem em forma de poesia. Por isso que essa poesia que eu disse no início, né, ela tem uma frase que marca muito: quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Você decora, você cola isso na sua cabeça, né? Eu me lembro de um poema lá da minha juventude, da minha infância, que diz assim: a terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E por que que eu não preciso ler todos os dias esse ensinamento? Porque eu tenho ele decorado na minha cabeça, porque ele é um poema. Então eu sei início, meio e fim desse poema. E sabia poemas do Vinícius de Moraes, sabia poemas da Cecília Meirelles, sabia poemas do Gonçalves Dias, né? Esse poema de Gonçalves Dias, que eu acabei de falar. Então Jesus, ele só conversava através de poemas e cantado. Então ele chegava na multidão e encantava as pessoas com poemas. Se vocês não imaginam, né, através da tradição oral, se vocês nem têm ideia, né, mas mais da metade dos livros do Chico Xavier são poemas. Sabiam disso? Então, Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, mais de 200 livros eram poemas. O primeiro livro de Chico Xavier foi poema, né? Parnaso de Além Túmulo. Então, o poema é uma forma de você chegar à pessoa de uma forma cantada, de uma forma, como é que fala? De uma forma a encantar as pessoas.
Por que que as músicas têm rimas? E por que que as músicas nós costumamos lembrar delas? Né? Porque as músicas trazem poemas. E esses poemas são cantados. Então, uma música é capaz de chegar e fazer seus efeitos durante anos e anos e muitos anos. E se passam os anos, se passam décadas, e a música continua sendo tocada porque ela é falada em forma de poema. Então, os ensinamentos de Jesus chegaram até nós porque em algum momento, alguém chegou e falou assim: vamos anotar o que Jesus falou. Mateus anotou, Lucas anotou, João anotou, Marcos anotou. Paulo gostava de caminhar muito. Um dia ele estava cansado, já tinha apanhado demais da conta, já estava envelhecendo, já não tinha mais forças físicas. No livro Paulo e Estevão está escrito isso. Ele já não tinha mais forças físicas, ele recebeu mensagens de que ele precisava viajar para terra tal, terra tal, terra tal. Ele se desesperou, porque ele não conseguia mais viajar. Ele estava cansado, dolorido. Ele mais se via próximo à morte do que próximo à vida, né? Então, o que que aconteceu? Ele chegou e falou assim: alguém chegou para ele, inspirou-lhe, né? Ou foi Abigail, ou foi Estevão, eu não me lembro, ou foi o próprio Jesus que chegou e falou assim: escreva cartas. E aí Paulo começou a escrever cartas. Falou para Marcos assim: Marcos, né? Vai lá e registre. Falou com Lucas. Lucas, vai lá e entrevista a Nossa Senhora, e escreve todos os acontecimentos dos apóstolos enquanto eles estão vivos. Então Paulo iniciou esse esquema de se anotar as coisas. Então foi a ideia de Paulo, né? Eu acredito que seja. Então nós, apesar de que Paulo no livro já recebe os escritos de Mateus, mas Mateus foi um apóstolo, um deles, aquele que tinha mais condições financeiras, porque ele era publicano e tinha condições de comprar papel e registrou os ensinamentos de Jesus. Isso é só uma forma histórica da gente iniciar sobre o nosso assunto de hoje, né? Que é extenso, que é volumoso e que pode tomar o nosso tempo bastante. Talvez nós não tenhamos capacidade de falar somente em uma hora, já que nós temos 20 minutos de encontro e eu ainda nem comecei a falar do que nós vamos falar. Então, existe no livro dos Espíritos, né? O que aconteceu comigo na quinta-feira. Quinta-feira eu acordei 5 horas da manhã com um poema do Oriano Suassuna. A Fabiola recebeu a intuição de mandar para mim uma mensagem. Eu casei a mensagem junto com o livro. Olhei no livro, achei o poema do Leandro Gomes de Barros. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Bom, para mim eles influenciaram. Eles me ajudaram a falar isso com vocês hoje. Me falaram assim, os espíritos influenciaram parte da sua palestra ao te dar a ideia de trazer esse poema que questiona Deus. Né? E é sempre bom a gente questionar Deus, porque se a gente não questiona Deus sobre por que isso está acontecendo, Senhor, né? A gente não segue para frente. A gente tem que perguntar, a gente tem que vivenciar essa situação dizendo: Senhor, por que tantas coisas acontecem comigo? Né? Para que outro venha para você e fale assim: tenha fé, meu irmão, acredite, Deus está cuidando de você, e aí te explica através do Espiritismo, nós que somos espíritas, né, a razão da reencarnação, a razão das nossas dores, a razão das nossas aflições. Então, isso faz com que nós tenhamos a capacidade de buscar dentro de nós a força necessária para sair de nós. Então, isso mostra para nós a condição de que eu estou passando por uma situação difícil, eu começo a ficar meio que introjetar na minha dor, e antes que a dor entre em mim, sai de mim uma dor, uma questão perguntando por que isso acontece comigo. E muitas vezes do seu lado está uma pessoa que pode te explicar, né? Tipo assim, olha, meu irmão, acontece isso, acontece aquilo outro. Então, por isso que as coisas acontecem, por causa das dores, a reencarnação explica,
nem tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? O Evangelho fala assim, aí você fica, é porque você exteriorizou a sua dor, você saiu da sua dor. Então, nós temos a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que diz assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Sim, de tal maneira que a maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, como que eu não posso acreditar que foram eles que me dirigiram na quinta-feira, né? Assim como eles me dirigiram hoje, né? Para que assim, às 9 horas da manhã eu acendesse uma vela, porque iam haver complicações durante o dia. E houveram complicações durante o dia, né? Eu quebrei, quase que eu quebrei um copo, eu derramei leite na casa inteira, eu cortei a mão. Então, alguma coisa me avisou. Renato, tem cuidado que o dia de hoje vai ser pesado. E eu falei assim, vou tomar cuidado, né? Acendo uma vela, eu fui acender uma vela, e mesmo assim as coisas estavam lá, é, aparecendo, mas eu já estava me sentindo seguro, já tinha orado, pedido proteção, já tinha orado, pedindo ajuda, porque hoje o nosso encontro ia acontecer às 3 horas da tarde, o Iumaí ia vir para cá, e as coisas poderiam, tipo assim, queira ou não queira, poderiam, quem sabe, dar errado, mas agora está dando tudo certo, pela fé que nós temos, pela busca interior que nós temos, pela parte que nós temos de acreditar que existe algo superior que cuida de nós, que existe alguém que é Deus, nosso Pai, que olha por nós, que guia a todos nós, que é o farol de todos nós, que é aquele que mostra para nós o caminho que nós devemos seguir quando as coisas se complicam em nossas vidas. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, seu Vitor. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Viviane. Sejam bem-vindos a quem eu não cumprimentei, me perdoem. Então, assim, da pergunta 456 a 459, nós podemos fazer um resumo nas seguintes afirmativas. Os espíritos veem nossos pensamentos, mesmo aquele que nós escondemos de nós mesmos. Isso é muito importante, porque a gente pensa o seguinte, isso aqui nem eu quero lembrar. E eles veem aquilo que nós sabemos, pensamos, e além daquilo que nós pensamos, eles veem até aquilo que nós escondemos de nós mesmos, exercendo sobre nós uma influência que pode variar de várias formas. Pode ser uma influência oculta, sutil, e pode ser uma influência claramente percebida. Eu percebo muitas vezes a influência espiritual em minha vida, vejo o que está acontecendo e sinto o que está acontecendo. Muito claramente eu vejo os espíritos influenciarem em meus pensamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto na hora que eu estou equilibrado, tanto na hora que eu estou desequilibrado, o que me permite uma facilidade muito grande. Porque eu sei muitas vezes peneirar aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Né? Aquilo é meu e aquilo não é meu. E na verdade tudo é meu. Assustem. Na verdade não são os espíritos. Na verdade tudo é meu. Boa tarde, Rosa. Seja bem-vinda. Adriano, boa tarde. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos a todos. Um abraço à família. Rosa, um abraço para o Nivaldo. É, Continuando, né, os espíritos bons nos influenciam, mas não interferem em nosso livre-arbítrio. Já os espíritos maus interferem em nosso livre-arbítrio, segundo tenhamos dado liberdade a eles para que eles penetrem em nosso campo mental. Então, por isso que eu falei que tudo é nosso, porque um espírito que vem me incomodar, um espírito que vem me assediar, eu abri a porta para ele entrar. Ele não entrou com a porta fechada. Para que ele venha conversar comigo, o que acontece? Eu abri campo para ele vir. Então, isso nós vamos chegar lá no final da nossa reunião, lá no final do nosso assunto, e nós vamos ter a ideia completa sobre o que está acontecendo. O que acontece muitas vezes dessa abertura que nós damos para os espíritos entrarem em nossos pensamentos. E muitas vezes nós pensamos que somos nós que pensamos, nós que demos abertura. Bom, continua, né? É, é, Espíritos maus interferem em nosso livre-arbítrio, segundo tenhamos dado liberdade a eles, para que eles entrem em nosso campo mental. Muito bem, tinha falado isso. E isso é uma ocorrência comum, acontece muito mais comumente do que nós pensamos. E não vem por fenômenos extraordinários, vem às vezes por um telefonema, né? Um dia desses eu estava
aqui todo cabisbaixo, eu recebi um telefonema 8 horas da noite. Esse senhor aqui atrás, ó, o Ilmaí, ligou para mim, né? Eu falei assim, ih, Ilmaí, que bom que você ligou para mim. Aí joguei em cima dele, né, algumas coisas. Aí ele foi, tirou toda a cisma da minha cabeça. Aí eu falo assim, tá vendo? Os espíritos influenciam em nossas vidas, sim. Às vezes alguém chegou pro meu marido e fala assim, liga lá pro Renato, porque o Renato tá precisando de um conselho, o Renato tá precisando de uma palavra, o Renato precisa sair da energia que ele tá saindo. Aí vem alguém e liga para nós, assim também como nós, muitas vezes recebemos a intuição de ligar para alguém. E esse alguém que a gente liga, ele acaba sendo socorrido por nós, pelo mero chamamento de alguém. Ajuda esse irmão, liga para ele e você sente uma saudade desse irmão. Às vezes, então, como eles dizem, a influência pode ser oculta, muito sutil, ou então ela pode ser aberta, né? Claramente percebida. Muito bem. Eu vou contar uma história que muda totalmente o nosso início aqui, que alguns irmãos já conhecem, né? Estava uma pessoa viajando pelo interior de Minas Gerais, quando ele sente vontade de parar no posto de gasolina, porque ele queria tomar um café, estava meio sonolento, ele queria tomar um café e aproveitar e ele ia abastecer o carro. E ele estava dirigindo e parou, né, nesse posto de gasolina. Na hora que ele desceu do carro, ele foi na lanchonete e no fundo ele ouve um cachorro latindo e ganindo, um cachorro chorando. Aquilo marca ele, porque ele vê que é um choro sentido, né? Mas ele foi lá, pediu um café, um pão de queijo, comeu, né? E foi, voltou pro carro e o cachorro chorando, alto, né? Aquele cachorro que chora alto, né? E ele perguntou pro frentista, né? O que estava acontecendo que esse cachorro chorava tanto? Aí o frentista falou assim, ah, o choro desse cachorro é porque ele está em cima de um prego. Como é que é? O cachorro está em cima de um prego? É, está em cima de um prego, por isso que ele está chorando. Mas por que, que ele não levanta de cima do prego? Ah, porque dói o suficiente para ele chorar, mas não dói o suficiente para ele levantar. E termina a nossa história. O cachorro chora porque dói o suficiente para ele chorar, mas não dói o suficiente para ele se levantar. Vocês perceberam, né? Nesse exemplo, que o cachorro estava acomodado no seu corpo, não se levantando do lugar e segundo percebemos, essa acomodação, ela não ia só no corpo, já havia uma acomodação mental na dor que ele sentia, né? Seria preciso primeiro que o cão se levantasse, mas ele não encontrava forças para se levantar. Então ele não tinha força mental suficiente para se levantar, mas ele tinha força suficiente para chorar. Isso não lembra a nós muitas vezes que choramos, choramos, choramos de uma situação difícil que nós passamos, percebemos a situação difícil, choramos a dor difícil com os nossos amigos, nossos irmãos, mas não temos capacidade mental para sair dessa situação, não encontramos força para sair dessa situação, né? Então o cachorro teria que primeiramente encontrar, né, uma mudança mental, para depois encarar uma mudança comportamental. Muitos de nós, às vezes, somos chamados a essa mudança. Primeiro, a mudança mental, depois a mudança comportamental. Se nós estamos falando do poder do pensamento e vida, né, nós temos que saber que o pensamento, ele às vezes nos trava os caminhos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se sente obesa, ela precisa emagrecer. A sua saúde está em risco, né? Ela primeiro precisa de uma mudança total em sua vida. Primeiro, ela tem que arranjar força de vontade para isso. Então, ela precisa da força mental e depois da força comportamental, né?
obrigatoriamente alterar a alimentação, praticar atividades físicas, fazer uma terapia, buscar apoio familiar, o uso dos remédios, se necessário, né? As intervenções cirúrgicas, caso seja também necessário. Cada caso é um caso. Mas tanto o cachorro quanto a pessoa que quer um tratamento, por exemplo, que quer emagrecer, né? Ela às vezes ela precisa sair de si mesma, ela precisa primeiro de um campo mental poderoso, ela precisa buscar forças na cabeça, para que depois que ela consegue essa força na cabeça, ela mude o comportamento. Então, às vezes você quer, a gente fala assim, você quer um objetivo para fazer certas coisas. E todo objetivo para fazer certas coisas começa aqui dentro da nossa cabeça. Ela não começa simplesmente no corpo. Porque quando nós começamos somente no corpo, daqui a pouco a mente derruba a gente. Né? Marilene está falando passar fome, Marilene, sim, passar fome. Mas que essa fome seja aceita mentalmente. Porque o corpo, às vezes, se adapta ao pouco alimento, mas a mente não se adapta ao pouco alimento. Né? Então a mente fala, estou precisando de comer, estou precisando de comer, estou precisando de comer. O corpo já reclama. Mas se a mente reclama, você tem que lutar tanto com a mente quanto com o corpo. Então, é, 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 você precisa tanto do apoio das pessoas, né? Porque imagina se eu chego, o Ilmaí é meu irmão, eu moro com ele, eu quero fazer um esforço enorme para emagrecer, e ele chega comendo um sanduíche, tomando um picolé, um sorvete todos os dias. Ele não está me ajudando, ele não está recebendo apoio familiar. Então, muitas vezes, uma pessoa que quer emagrecer precisa de um apoio familiar, né? A pessoa precisa de um apoio terapêutico, né? Porque às vezes a fome, no meu caso, por exemplo, ela vem por ansiedade, né? Chega às 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu viro um bicho enorme de comer. E o que tiver, eu como, né? Às vezes eu peço, assim, no desespero, eu chego no fast food, como o maior sanduíche que tem às 10 horas da noite. Por quê? Porque eu não consegui controlar a minha atividade mental, porque o meu corpo já está reclamando, mas quem realmente está com fome é minha mente. Então, é, 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 esse exemplo do cachorro, né? A gente pode seguir ele com muita facilidade. Dói o suficiente para ele chorar, mas não dói o suficiente para ele se levantar. Precisa de uma atividade mental muito organizada, né? E as pessoas que estão ao nosso redor bem poderiam nos ajudar a buscar essa, essa, essa força que precisamos para vencer essas dificuldades, né? Nós citamos dois exemplos aqui, né? Um cão que chora, que sofre, mas que não sai do lugar. Parece aquele que reclama a vida toda da profissão, reclama a vida toda do emprego que tem, reclama a vida toda dos relacionamentos que ele tem, mas não sai do lugar, gastando nessa rotina um tempo enorme, né? Dói o suficiente, repetimos, para reclamar, mas não o suficiente para procurar outro emprego. Não o suficiente para procurar outra atividade que ele ame ou que ele goste, né? Do outro lado, talvez ele que não encontra força suficiente para emagrecer, alterar seus hábitos ou um tratamento médico que o auxilie na mudança das atividades, dos hábitos, das suas atitudes. Né? Muitas vezes nós precisamos mudar nossos hábitos. Muitas vezes nós precisamos mudar nossas atitudes, nós precisamos mudar nossas atividades, né? Sair da mesmice de estar em cima de um prego e o prego incomodando, mas não está furando, só está doendo. E eu fico chorando, 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 né? Em cima de uma situação que eu poderia mudar se eu mudasse de atitude mental. Então nós caminhamos em estradas assim duvidosas, muitas vezes, a vida nos convidando a sair do lugar, né? E nós não conseguimos. Ou nos mostra a necessidade de mudar nossas atitudes, mudar nossos hábitos. Não encontramos forças para mudar o suficiente os nossos hábitos, né? Somos fortes, mas nós não sabemos ainda, né? Somos fortes para vencer nosso estado mental. Emmanuel nos ensina isso. Nós somos fortes o suficiente se nós buscarmos dentro de nós essa força. Nós que ainda não sabemos disso, né? Porque quando nós realmente queremos, a nossa vontade vence e nós somos capazes de sair e procurar
uma atitude mental diferente. Né? Somente dizer, eu não sou capaz, é só reforçar algo que sabidamente você é capaz. Né? Você tem toda a capacidade para isso, mas não encontra dentro de si a força de vontade suficiente para isso. Ainda não encontrou a força de vontade suficiente. Né? Eu fumei a minha vida toda e eu chego a falar com vocês o seguinte: eu saí de 2 maços de Calton e passei a fumar 1 maço de cigarro de palha todos os dias. Era 1 maço de cigarro de palha todos os dias. Né? Não era uma coisa fácil de conviver comigo, não. Né? Porque onde você olhasse na minha casa, você via cheiro de cigarros de cinzeiro cheios. Né? De 2 maços de cigarro de Calton, eu passei para fumar 1 maço de cigarro de palha. Né? Cigarro de palha que é forte, cheiroso, né? E que, como dizem os viciados, né? Eu ainda, até hoje, sou um viciado que parou há mais de 10 anos, mas que sente falta. Então, se eu não tivesse um estado mental forte para suportar a vontade, às vezes, que vem, eu perderia, né? Então, eu tenho que caçar dentro da minha cabeça essa força de vontade. Então, eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz, e eu sou capaz de achar isso dentro de mim. Eu ainda não pude. Mas um dia chegou a menina que trabalha aqui em casa, que faz a limpeza aqui. Ela chegou para mim e falou assim: Ô Renato, você quer saber seu cheiro? Eu falei assim: qual que é o meu cheiro, Adriane? Aí ela pegou meu cinzeiro e falou assim: cheira aqui. Aí ela ofereceu o cinzeiro para eu cheirar. Aí eu cheirei o cinzeiro. Na hora que eu cheirei o cinzeiro, eu vi o cheiro horrível que era o cinzeiro. Ela falou: Renato, você cheira cinzeiro. Eu falei assim: meu Deus, foi a última vez que eu fumei. Eu acho que eu não encostei no cigarro. Nunca mais. Depois daquele dia que ela chegou para mim e falou para mim o meu cheiro, a minha atitude mental, né, mudou a partir daquele momento quando eu vi que eu cheirava a cinzeiro. Eu precisei de um choque de realidade, né? Eu precisei de um tapa na cara, muitas vezes, que me falava assim: você faz isso porque você está cheirando a cinzeiro, Renato. E eu parei, né? É, eu tinha essa força mental, eu não sabia disso, e de repente eu a encontrei grande, com a placa luminosa na minha frente, e fala assim: ou você para agora, ou a coisa vai ficar difícil pro seu lado, caboclo. Né? É um pensamento firme e constante na meta que nos propusemos. Este é o caminho. Né? Se nós tivermos essa proposição nas nossas vidas, nós, como Cristo diz, perseverai até o fim e vencerás o mundo. Nós passaremos por essas dificuldades que nós estamos passando. Agora, nós vamos passar por uma outra fase, porque eu estava falando do poder do pensamento. Agora nós vamos falar sobre pensamento e vida, né? Pensamento e vida. Esse livro, né? E vamos falar da figura de Emmanuel. Vou falar primeiramente da figura Emmanuel. Quem é Emmanuel? Emmanuel foi, né, um senador romano que foi, antes da sua encarnação, senador também. Então, nós temos a primeira encarnação conhecida do Emmanuel, antes de ser Emmanuel, né? E tem uma outra que ele era uma sacerdotisa lá no Egito, né? Nós temos Semíramis, do livro Semíramis, uma encarnação de Emmanuel. No livro Há 2000 anos, Públio Lentulus e Públio Sura, que é uma encarnação anterior dele, 2 encarnações, nós temos 3. Uma encarnação de Emmanuel, Nestório, no livro 50 anos depois. Outra encarnação de Emmanuel, é, Basílio, no livro Ave Cristo. Outra encarnação de Emmanuel, Padre Damiano, no livro Renúncia. Antes do Padre Damiano, Emmanuel foi Padre Manuel da Nóbrega. E ele fundou a cidade de São Paulo. Né? Ele fundou a cidade de São Paulo porque ele tinha verdadeiro amor pelo apóstolo Paulo. Apóstolo esse que no livro Paulo Estevão, aliás, que no livro Há 2000 anos, Emmanuel tem um encontro com o apóstolo Paulo já no final da vida de Paulo, né? No final da sua própria vida já tinha havido uma conversão.
Então, quando Emmanuel desencarna, né, vítima do fogo, do vulcão, né, com a sua filha, né, o que que acontece? Uma das pessoas que ele encontra nesse desencarne dele é com o apóstolo Paulo, que o ajuda, né, a, a, a que o ajuda a sair daquele estado mental. Muito bem. Emmanuel foi um padre na Inquisição. Isso está no livro Deus Conosco, né? Esse livro aqui, ó. Emmanuel foi um padre na Inquisição, mas ele era um padre que falava assim: ou você crê ou você morre. Ele mesmo diz isso num texto dele. Eu ainda não tinha toda a fé em Cristo e falava para as pessoas: ou você crê ou você morre. Mas ele também foi um padre, né, chamado Padre Amaro, né, no Brasil. E antes de ser o Padre Amaro no Brasil, depois de ter sido o Padre Manuel da Nóbrega, ele foi um francês que fugiu da Inquisição, né, e fugiu para a Espanha. Então, nós temos a representação do pensamento e vida no poder do pensamento em Emmanuel, né? O Emmanuel sabia que ele ia ajudar, né, ao Chico Xavier, então ele pediu que uma encarnação antes de Chico Xavier vir, ele fosse um padre no Brasil para aprender o Evangelho, né? Então ele encarna, e ele mesmo diz isso no livro. Eu não tenho aqui. Não, não é esse aqui não, mas é do mesmo Clóvis Tavares. Esse aqui, Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Ele diz, né, que é, é, ele se preparava para dar a nós uma série de livros e ele tinha que fazer um estudo evangélico, então ele precisava se adaptar à língua portuguesa. Então ele saiu de uma encarnação na França e veio antes ser um padre chamado Padre Amaro, que viveu até 1908, se eu não me engano, faleceu em 1905, 5 anos antes do Chico desencarnar, nascer, né? Chico nasceu em 1910. Emmanuel, na figura de Padre Amaro, desencarna em 1905 e vira, logo na juventude de Chico, o seu mentor na figura de livros. E escreveu vários livros, né? 400 e tantos livros escritos por Emmanuel. Como nós já citamos, esses livros, né, deles, mais da metade foram poemas, né? Alguém já leu poemas de Chico, né? De Castro Alves, Chico, de Olavo Bilac, Chico, de Leandro Gomes de Barros, vários poemas, porque não só é esse poema do livro Família, mas tem vários outros. Tem os romances infantis, né? Que os nossos irmãos da evangelização infantil, vira e mexe, tem um livro do Chico Xavier sobre a evangelização infantil, né? Tem os livros e seus romances históricos. Os romances históricos tem o há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Tem os livros históricos, como A Caminho da Luz, também que conta a história do mundo, né? Tem outros livros, como Emmanuel também tem ali, né, que conta uma história do mundo, da religião, da forma como a religião trabalhava. Nós temos Emmanuel trabalhando em vários estudos evangélicos, né? Os livros da série Fonte Viva, por exemplo, que o Emmanuel estudou, todas as cartas de Pedro, né? Todas as cartas de Paulo e de todos os outros apóstolos do Evangelho. Ele tem vários livros em que ele ensina, né, sobre os livros de Kardec. Então, Emmanuel é uma figura que venceu a si mesmo depois de ter perdido Jesus há 2000 anos. Para quem leu o livro sabe dessa história. Muito bem, mas um dia alguém chegou para ele e falou assim: é, o que, que você pode nos apresentar, Emmanuel, né, sobre um livro que vocês leiam lá no plano espiritual?
Aí ele falou assim, olha, lá tem um livro, né? Esse livro, ele é fornecido aos espíritos que vão reencarnar, né? Então eles vão para as câmaras de regeneração, mas antes eles passam pelo estudo do livro Pensamento e Vida. E o amigo pediu para ele trazer o livro para a Terra, né? E ele trouxe esse livro, né? Pensamento e Vida. Um livro que provavelmente não estivesse na linha de planos, né? Do Emmanuel escrever, porque a gente vai ler o prefácio daqui a pouco. É um livro muito profundo que fala sobre a mente humana, né? Sobre a mente, né? Aquilo que nós falamos numa reunião passada. A mente humana, você imagina ela com vários aspectos, né? É como se fosse um grande escritório, onde existe o escritório da inteligência, o escritório do desejo, o escritório vários escritórios, esse não me lembro mais assim de cabeça. Mas quem gerencia falar, essas sessões é o gabinete da vontade. Então, o capítulo primeiro fala da mente, o segundo capítulo fala da vontade, o terceiro capítulo fala da cadê? Cooperação, né? A cooperação entre várias situações da mente. O quarto capítulo fala sobre instrução e, na verdade, ele escreve 30 capítulos. E desses 30 capítulos, né, o último capítulo se chama Amor. Onde Emmanuel começa o capítulo Amor assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Esse reflete muito bem o que João disse quando disse Deus é amor, né? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E aí Emmanuel escreve o prefácio. E eu trouxe o prefácio para vocês, escrito aqui, ó. Mas eu não vou ler todo ele não, né? Mas eu vou citar ele em alguns pontos, porque nós já temos 52 minutos e graças a Deus deu tempo da gente passar tudo para vocês, né, do jeito que teríamos que passar. Mas o prefácio, ele fala de coisas muito importantes e que ainda nós vamos conversar. Eu não lerei todo o prefácio. Então está escrito assim: perguntou-nos coração amigo se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades na Terra. Algumas páginas que falassem de espírito, dos problemas ao espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E aí nós lembramos-nos, diz ele, por isso, de singela cartilha falada que nos dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Quer dizer, aqueles prontos para reencarnar, eles fazem e leem essa cartilha. Utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, nós temos uma observação a fazer quando ele escreve singela cartilha, né? Que ele singela cartilha para os espíritos. Porque esse livro, segundo inclusive o Haroldo Dutra Dias e segundo o nosso irmão Arthur Valadares, esse livro é denso, ele leva tempo para ser lido, né? E além disso, de ser denso e levar tempo para ser lido, né? Cada capítulo dele daria um seminário, não uma palestra. Cada capítulo desse livro daria um seminário. Se você for procurar na internet estudos sobre isso, né? A maioria para no meio do caminho, por incrível que pareça. Na hora que vai estudar esse livro, lê a primeira parte, lê a segunda, lê a terceira, chega até no capítulo 15, 16 e interrompe o estudo. Ninguém consegue chegar ao capítulo 20. Eu mesmo não consegui chegar ao capítulo 30 de jeito nenhum. Eu vou lendo aos pedaços, vou lendo aos pedaços. E esse livro é muito denso. Por quê? Por que a densidade dele? Porque ele não é um capítulo 1, terminou a história, passa para o capítulo 2. Não. Ele é o capítulo 1, que ele é somado ao capítulo 2.
Então ele começa o capítulo 2 junto com todos os ensinamentos do capítulo 1. Aí ele pega o capítulo 3, pega os ensinamentos do capítulo 2 e pega os ensinamentos do capítulo 1 e fala sobre cooperação. Aí ele pega o capítulo 4, une ao capítulo 3, do 2 e 1. Aí ele pega o capítulo 5 e ele vai adensando a ideia, adensando a ideia, adensando a ideia. E esse livro vira uma complexidade que é muito difícil de você definir da sua, como é que fala? De como Emmanuel disse que ele é singelo, uma singela cartilha, né? Mas ele merece um estudo e um seminário, que foi feito, por exemplo, um seminário em Brasília, em Brasília? Acho que foi em Brasília, um seminário, não sei o estado que foi, só com essa frase aqui, quer ver? Ele termina o prefácio assim: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação oferecemos a vocês, né, nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda, uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Existe um seminário que foi feito de vários dias só com essa frase: o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Vou dar uma explicação para vocês o que pode ser isso. Mas primeiro vamos falar. Existem dois objetivos principais desse livro. Primeiro, ele é um livro do plano espiritual. Ele não é um livro nosso para o plano físico. Ele é um livro do plano espiritual, que foi adaptado por analogia a nós. Por isso a dificuldade que nós temos de lê-lo. Por isso que a dificuldade de Haroldo de interpretar o livro. Por isso a dificuldade de Arthur Valadares de falar sobre esse livro. Uma vez eu disse assim: olha, vocês querem ler esse livro? Podem ler. Mas saibam que esse livro é difícil de ser lido. Então você tem que tomar cuidado. Ler capítulo a capítulo, estudar, parar nele. E ler, e entender. Aí você passa para o segundo capítulo, e passa para o terceiro, e vai devagarzinho, porque ele é muito denso, mas ele é muito bom. Eu aprendi muito sobre ele, né? Então, primeiro, ele é um livro que foi adaptado para o plano físico, por Emmanuel, por analogia. Por quê? Porque um coração amigo pediu, né? Pediu o quê? O que vocês estudam no plano espiritual? Nós estudamos isso aqui. Emmanuel responde. Então, eu vou passar para vocês, vou dar de presente para vocês esse livro, né? Diz Emmanuel. Só que eu não posso escrever ele todo, porque eu tenho que adaptar ele a vocês, porque nós aqui pensamos de outra maneira, né? Esse é o primeiro. E ele fala ao espírito dos problemas do espírito. Então, tipo assim, quando você lê um livro, ele está falando um livro, por exemplo, um livro eu estou escrevendo para o Renato. Então tá. Mas quando você fala ao espírito do Renato, você não está falando para o Renato. Você está falando para o espírito que é imortal e está no Renato. Então esse livro ele fala ao espírito, Renato. Então é um livro que fala ao espírito dos problemas dos espíritos, do espírito. E nós somos muito densos, porque nós temos encarnações e encarnações repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas coisas, repetindo as mesmas situações. A gente escolhe as mesmas pessoas, a gente escolhe as mesmas situações, a gente comete os mesmos erros, encarnação após encarnação, porque nossa força mental, influenciada pela nossa vontade fraca, nos leva a caminhos que nós, antes de encarnar, decidimos ir pela via A, e quando encarnamos, vamos pela via B e temamos falar assim: eu não jamais escolheria o caminho A. Eu vou escolher o caminho B porque para mim é o caminho A. Quando na verdade lá do outro lado você escolheu o caminho mais difícil, mas aqui você não consegue seguir esse caminho. Por quê? Porque nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que um dia nós vamos nos identificar no curso dos milênios
com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui um pensamento e a vida de nosso Pai. Então, essa busca do nosso pensamento, né, é, 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 leva-nos à conclusão de que a vida é muito maior do que nós possamos perceber. O livro leva a essa conclusão, que a vida é muito maior do que nós possamos perceber e que não há como pensar em vida nova sem observar os nossos pensamentos. Então, se você realmente quer uma vida nova, você tem que passar não a observar as pessoas ao seu redor e as suas atitudes, que são muitas vezes... Caiu? Caiu? O Darcy está escrevendo aqui que caiu. Vocês estão sabendo se caiu a ligação? Estão me ouvindo? São 16 horas. São 16 horas, nós chegamos a uma hora. E parece que caiu aqui ou não caiu. Escrevam para mim, por favor, se caiu. Então, os nossos pensamentos não e sim, por que não e sim, Fátima? Ah, não caiu, tá. Não caiu. Então tá bom. É, é, é. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Né? Então, tipo assim, eu tentei, né, dar um exemplo. Aconteceu um problema num relacionamento com o Ilmair. Eu vou aproveitar o Ilmair que está aqui na minha frente hoje, porque pela primeira vez em 2 anos eu faço uma palestra presencial também, né, Ilmair? Sim, sim. Né? 2 anos sem fazer uma palestra presencial, né? Então, o que acontece? Eu tenho um problema com o Ilmair. Eu falo assim, poxa, mas quem criou esse problema? A frase está dizendo, o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Se eu tenho um problema com o Ilmair, fui eu que procurei o problema. Porque eu bati e a porta se abriu. Eu busquei, eu achei. Eu procurei, achei, eu bati, a porta se abriu. Como é que é? Eu batei e é preciso usar. Pedi e obtereis. Eu pedi e obtive. Então, essa complexidade das pessoas ao nosso redor, por que eu fiz certas escolhas? Por que eu sempre estou com fulano ou ciclano? Por que eu repito tantos erros? Por que acontece isso comigo? Por que as coisas são tão assim comigo? Porque você está seguindo uma faixa mental repetitiva de várias encarnações passadas. E não adianta você falar e planejar na vida anterior, eu vou fazer de modo diferente, porque você não vai conseguir enquanto você não fixar sua força de vontade em não repetir mais certas situações. Então, certas pessoas vão aparecer na sua vida porque você está sempre procurando certas pessoas. Incrível é você, né? Como é que fala? Loucura. E Albert Einstein, novamente, loucura ou insensatez é você querer resultados diferentes fazendo tudo igual todos os dias. Então, para você vencer as suas próprias escolhas, né, você precisa mudar o seu padrão comportamental, o seu padrão emocional, o seu padrão sentimental, porque esses padrões repetem-se séculos e séculos, né? E por quê? Porque tudo é uma trama, né? Igual como é que chama? Da aranha, né? Teia de aranha. Tudo é uma trama entre escolhas e consequências. Você, ou nós, repetidamente, encarnação após encarnação, escolhemos as mesmas coisas. Você chega e fala, na próxima encarnação eu não vou casar com fulano ou ciclana. Chega fulano e ciclana na sua próxima encarnação, você casa com ela. Aí você, na próxima encarnação, eu jamais quero ver fulano ciclano. Na próxima encarnação, tá lá fulano e ciclano. E você vai escolher fulano e ciclano. Por quê? Você precisa escolher fulano e ciclano. E não tem jeito de fular, porque você precisa resolver o problema com ela. E aí a pessoa tá lá de novo. Vocês estão sempre revivendo situações. Nós estamos sempre revivendo situações. Nós estamos sempre repetindo nossas histórias. Porque nós temos em nós, né, um pensamento que cria
a vida que nós procuramos. E eu procuro confusão. Eu procuro confusão. Na minha vida lá em 1500, eu procurei confusão. Na minha vida em 1600, eu procurei confusão. Na minha vida em 1700, eu procurei confusão. Na minha vida em 1800, eu procurei confusão. Na minha vida em 2000, qual que é o reflexo mental normal que eu tenho? Procurar confusão. Só que acontece o seguinte: você tem uma doutrina espírita que te ensina um caminho a não procurar confusão. Para você levantar do prego que você está ali, você precisa mudar o seu padrão comportamental, a sua atitude mental. E vai falar nessa encarnação com muita força de vontade: eu não vou procurar meu padrão mental. Aí você não procura, né, resolver seu problema com aquela pessoa. Aquela pessoa está no seu caminho e você precisa. Ei, Zildinha, você seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Não vi você entrando. Então, a gente precisa mudar o nosso padrão comportamental, o nosso padrão emocional, o nosso padrão sentimental para não repetirmos mais, né? Porque pensamento se constitui vida. E lembrando o que está escrito no livro lá como que chama? No último capítulo, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de nosso Pai, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nos deu também o livre-arbítrio para que nós façamos aquilo que nós queremos fazer. E com isso nós começamos a complicar nossas vidas. E não adianta nós entrarmos num padrão de dizer: Senhor, resolva o problema que eu criei na minha vida, se você não está disposto a se levantar e sair do prego que está te incomodando. Do padrão comportamental que você criou para você mesmo. Da reclamação diária que você reclama. Daquilo que você chora todos os dias. Daquilo você tem que levantar de onde você se colocou e tem que se portar diferente perante a vida. Né? Esse é o caminho recomendado por Emmanuel nesse livro tão denso, tão doce, mas tão complexo. E que nós somos convidados a ler. E eu convido a cada um que queira comprar esse livro, né? Ou então pegar ele na internet e estudar ele bonitinho, capítulo após capítulo, demorar em cada capítulo, entender o que quer dizer cada capítulo, que nós estaremos recebendo, né, um prêmio em nossas vidas, que é o nós nos conhecermos melhor. E saber que quando eu encontro o Ilmaí na rua, ele enxerga em mim um espelho. E ele me enxerga um espelho. E como eu sou espelho, eu vou refletir nele. Como ele é um espelho, ele vai se refletir em mim. Então, quando eu penso, bate no espelho dele e volta a mim. Quando ele pensa, bate no meu espelho e volta a ele. Então, se ele pensar coisas boas, vai bater no meu espelho uma coisa boa e vai voltar para ele uma escolha boa. O primeiro capítulo chama o espelho da vida. E o que é o espelho da vida? A nossa mente. Chama-se o espelho da vida. Nós somos espelhos. Você está casado com um espelho. Você casou, sua mulher é um espelho. Você é um espelho. E vocês duas ficam se refletindo o tempo todo. Você reflete o seu passado a ela, ela reflete o passado dela a você. E vocês ficam naquela coisa. Começam a se refletir coisas do passado. Então, se vocês não tiverem uma força mental e comportamental para quê? Para que vocês reavaliem todo aquilo que caiu na confusão na vida passada, vocês não terão capacidade de renovar os seus padrões mentais, comportamentais e emocionais. Eu falo vocês, mas eu estou incluindo o Renato aqui totalmente. Né? Então é isso. Nós terminamos, né? Repetindo, os ganhadores da rifa dessa semana. Os ganhadores foram a Marta Colares, com o nome Graziella, né? E a Isabel. Isabel, né?
que ganhou com o número 62. É, A Isabel ganhou a a furadeira. furadeira, né? Furadeira. E nós gostaríamos de pedir ao Imaí, né, para fazer a oração final para nós, porque eu estou muito feliz, né, dele estar na minha casa, a qual eu abri com todo o coração a um amigo querido, e que ele possa, nesse fim de nossos trabalhos, trazer a todos nós essas boas energias através de uma oração. Com, a- com as boas energias geradas, né, por esta bela live, vamos fazer uma oração ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não Em nos nome do Pai, deixeis do cair Filho. em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Ele está nervoso, porque ele está fazendo uma live. Sim, Imagina eu. sim, hoje, Né? eu imagino você, né? Eu queria aproveitar também para agradecer a todos que colaboraram, né, com essa nossa rifa, né? Que na Obrigado. verdade, né, é mais um tijolinho que é colocado na nossa obra. A todos vocês eu agradeço imensamente de coração. E muito obrigado pela presença. Eu sinto de verdade vocês, cada um de vocês estão aqui dentro do meu lar, pela presença de vocês. Que todo esse amor que teve aqui, ele possa ser levado a vocês, nos seus lares, nas suas famílias. Que vocês possam distribuir toda essa boa energia que aqui tem. Também a energia que o nosso Pai tem a distribuir a cada um de nós. Muito obrigado pela presença e uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Dá licença que eu vou desligar.